Olha, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, divulgou ontem o seu boletim quinzenal e não é bonito o que está escrito, não. A conclusão da Fiocruz é que a gente está vivendo o pior momento da pandemia, né? Trazendo ali um retrato mesmo do que a gente vê nos hospitais, do que a gente ouve no noticiário. Tá tudo em alta. A taxa de ocupação de leitos, há uma tendência de alta nos casos de síndromes respiratórias, a gente falou sobre esse assunto ontem. E ouça essa estatística. Um ano depois da doença ser reconhecida como uma pandemia, o Brasil, que tem 3% da população global, hoje responde por 10% das mortes pela Covid-19. Está conosco a Margarete Portela, que é pesquisadora em saúde pela Fiocruz. Margarete, obrigado pela participação aqui na Band News FM, um bom dia para a senhora. A pergunta é, a gente tem alguma razão para ter algum tipo de otimismo? Os últimos boletins indicam que a situação pode melhorar a partir de agora ou a gente vai ter que enfrentar ainda uma piora antes de respirar um pouco? Bom dia, Megali. Nós estamos ainda numa situação muito crítica, né? Quer dizer, temos caracterizado esse momento como o pior momento em função de vários indicadores, quer dizer, na realidade temos monitorado, um conjunto de indicadores, né? A questão da mortalidade, a questão dos novos casos, que aí se chama incidência, a questão das síndromes respiratórias, como você falou, e também a questão, temos acompanhado desde o mês de julho do ano passado, as taxas de ocupação de leitos de UTI. São indicadores, a rigor, preconizados pela própria Organização Mundial de Saúde. Bom, então, nesse momento, nós estamos, de fato, com todos os indicadores, assim, muito ruins. A questão, por exemplo, dos leitos de UTI, né, já há umas 3 semanas que estamos, assim, observando um quadro realmente de piora, né, hoje estamos com 20 estados, né, 19 estados e o Distrito Federal, com taxas de ocupação superiores a 80%, entre eles 13 com taxas de ocupação superiores a 90%. Entre as capitais também nós estamos com taxas assim, de ocupação elevadíssimas, com 25 capitais com taxas superiores a 80% e entre elas 15 acima de 90%, né? Ainda uma tendência, e temos acompanhado diariamente o número de óbitos registrados diariamente, quer dizer, estamos hoje lidando com mais de 2.000 óbitos diários, né? O que é uma coisa assim, não dá para chamar isso de normal. Então, e não podemos nos acostumar também a isso, né? Eu acho que temos que nos indignar a cada dia, né? Então, assim, de fato é uma situação, pode piorar ainda, ainda existe uma perspectiva de piora, eu acho que ainda existe essa possibilidade nas próximas semanas, mas assim, temos apelado muito, temos feito alertas, né? E eu acho que já começa a haver uma mobilização grande também de alguns, no nível governamental, de alguns governadores, prefeitos, tudo, no sentido de aumentar, por exemplo, algumas medidas de restrição, dentro do possível ampliar um pouco a questão dos leitos de UTI, mas que esse é um recurso que a gente sempre chama atenção, é um recurso limitado em si, né? Não dá para achar que você vai resolver o problema abrindo leitos, não existe essa possibilidade, pelo grau de complexidade desses leitos e pela necessidade de equipes também bem treinadas para esse tipo de cuidado. Enfim, eu acho que ainda podemos ter uma piora, sim, né? Ainda que acho também assim que temos que começar a investir realmente em barrar esse momento da pandemia com algumas medidas de controle e prevenção, né? Quer dizer, eu estava ouvindo agora também, assim, por exemplo, a diferença que o governo Biden já fez nos Estados Unidos em relação ao enfrentamento da pandemia, né? E são apenas 2 meses, né, de governo Biden nos Estados Unidos, já fez uma diferença imensa. Agora, o Brasil já passou, quer dizer, em relação ao indicador de mortalidade no país, que os Estados Unidos vinha liderando diariamente. Hoje é o Brasil que, infelizmente, lidera essa corrida, né, quer dizer, em termos de óbitos. E, assim, quer dizer, o que eu vejo, para mim, a saída passa, de fato, por agora,
adotarmos medidas mais rígidas, né? E, por outro lado, eu acho que a vacinação, realmente precisamos acelerar a vacinação. Então deixa eu aproveitar esse gancho, Margarete. Os países que vacinaram em massa estão experimentando uma queda vertiginosa no número de casos e mortes. Chile, Estados Unidos, Grã-Bretanha, principalmente Israel. O Brasil vacinou muito pouco, são cerca de 8 milhões de vacinados entre os que tomaram a primeira ou a primeira e segunda doses. Isso dá pouco mais de 4% da população, pouco menos de 5%. A partir de qual porcentagem de população vacinada a gente vai poder sentir a vacinação fazendo o seu efeito, a ponto de reduzir esses números? Olha, assim, eu não tenho essa informação assim, para te dizer precisamente, eu não trabalho exatamente na área de imunização, tudo, poderia saber, mas assim, né, realmente não me ocorre, e eu quero ser honesta em relação a das informações que eu tenho domínio, mas assim, eu estimo, quer dizer, que a gente precise pelo menos aí ter talvez alguma coisa em torno de, para começar a fazer diferença, 30% da população, de fato, para a gente começar a fazer diferença. Quer dizer, hoje ainda estamos muito pouco. Provavelmente já começa a fazer diferença, tipo, também tendo um olhar também positivo nesse sentido. É óbvio que quando você está vacinando hoje pessoas mais idosas, a gente já tem diferenças nessa população, né? A gente já viu uma estatística, por exemplo, já circulando, acho que na semana passada, de uma redução de óbitos em pacientes com mais de 90 anos. Né, exatamente uma população que foi vacinada. Então, já houve uma redução importante registrada, acho que em São Paulo, nesse sentido. Então, quer dizer, eu acho quer dizer, que a vacinação ela vai ser sensível, na medida que a gente conseguir vacinar, ela vai ter resultados quase que imediatos, assim. Agora, óbvio, o nível de... A gente precisa de um resultado assim com uma magnitude significativa, né? Então, assim, eu diria que eu acho que a gente precisa ter aí, talvez, começar 30%, 50% da população, pelo menos para a gente sentir uma diferença mais expressiva e um pouco mais de tranquilidade em lidar com a pandemia. Agora, por outro lado, também tem determinadas medidas que a gente vai ter que conviver, né? Então, por exemplo, a questão do uso de máscaras. A gente vai ter que conviver com o uso de máscaras provavelmente ainda por bastante tempo. Então, são coisas assim, não é também achar que a vacina, óbvio que talvez, de todas as soluções vislumbradas hoje, é a mais, com uma perspectiva de maior efetividade, né, para resolver o problema. Agora, a gente vai ter que, de fato, continuar utilizando, continuar tendo alguns cuidados, né? Então, assim, essa pandemia ainda dura um período. Doutora Margarete, nesse levantamento da Fiocruz, há números, dados que mostrem o aumento do número de pacientes mais jovens? Como vem sendo observado, é percebido isso em diversas cidades, em diversos estados, entre os internados e também entre os óbitos que vêm sendo registrados? E em relação às variantes, a P1, por exemplo, qual o peso dessas variantes nesse cenário de hoje? Olha só, são coisas que ainda são... Eu acho que um dos desafios de lidar com a Covid é exatamente assim, tudo é muito novo e o conhecimento está sendo construído, como eu uso assim a expressão, né? A gente está trocando o pneu com o carro andando, né? Então, assim, isso traz algumas dificuldades, né? Em relação, por exemplo, a essa questão das variantes, que tem a ver também com essa questão da faixa etária atingida, né? Hoje, não existem ainda resultados assim completamente definitivos, fechados em relação a como está hoje a distribuição e o peso dessas variantes, por exemplo, no Brasil. Né? Existem, quer dizer, tem assim tem uma análise que foi feita, eu acho, pela própria Fundação Oswaldo Cruz, em relação, bom, primeiro, o que é certo é que essas variantes estão circulando. Né, estão ativas, elas têm mais peso, ou menor peso ou maior peso, dependendo do local, da região, mas assim, elas estão circulantes, né, e já estão assim com um certo nível com um peso substantivo em diferentes lugares. Uma coisa também que se sabe é que essas variantes, isso já está mais ou menos dado, né, que elas são mais contagiosas, o que talvez seja parte da explicação, por exemplo, para esse momento de crescimento de casos. Por outro lado,
Em relação à questão, por exemplo, existem hipóteses, né, mas ainda não fechadas, não respondidas totalmente, em relação, por exemplo, a essa questão das variantes, elas atingirem mais, elas afetarem mais a população mais jovem. Então, a gente tem visto, por exemplo, profissionais de saúde no front, dando entrevistas, tudo, falando da percepção, por exemplo, de uma população mais jovem, que eles estão atendendo uma população mais jovem, né? Isso tem estado no discurso, eu tenho assistido algumas entrevistas com profissionais de saúde que estão no front, que passam essa informação. Assim, particularmente eu como pesquisadora, inclusive com um grupo, nós temos tentado fazer algumas análises em relação à questão, por exemplo, de como está essa questão da faixa etária e distribuição etária dos casos, e a gente ainda tem dificuldade com os dados hoje disponíveis, porque a gente tem que lembrar, assim, os dados eles sempre têm uma certa defasagem, né? O que aconteceu ontem, a gente provavelmente, assim, a gente vai ter dados mais confiáveis para falar de ontem, talvez daqui a quase um mês. Né? Então, assim, existe uma defasagem, mesmo em alguns bancos de dados que deveriam ser assim, mais digamos assim, mais em tempo real, a gente não tem exatamente o dado em tempo real. Né? Uhum. Então, assim, hoje, para fazer uma análise dessa distribuição etária, com mais confiabilidade, né? A gente ainda tem dificuldades por causa do subregistro nas últimas semanas, né? Então, assim, se de fato este momento, quer dizer, tipo, vamos delimitar isso em termos do último mês, né? É um mês mais caracterizado por casos, por novas variantes, onde mais jovens estão sendo afetados, né? Então, assim, a gente ainda precisa de talvez algumas semanas para pegar as estatísticas, pegar os dados, né, e verificar se de fato houve uma mudança no perfil etário, ou uma outra questão pode ser se de fato a faixa etária, por exemplo, de 30 a 40 anos está necessitando de cuidados, passa a necessitar de cuidados mais complexos, tipo uso de UTI, ventilação, para poder fazer afirmações assim mais fechadas, dizer assim, não, eu estou respondendo aí, quer dizer, com esses dados, a minha hipótese. Então, eu diria que é isso. Hoje existem fortes hipóteses, né, de fato, em relação a essa possibilidade de estar se afetando pessoas mais jovens. Existem muitas narrativas que são válidas, né? Muitas narrativas de profissionais de saúde que no seu dia a dia nos hospitais, né? Ou mesmo, por exemplo, um gestor de hospital, talvez ele possa ter essa estatística ali localizada. Agora, como um dado assim mais geral, a gente ainda precisa talvez de algumas semanas para responder com mais precisão. Bom, a partir dessas pesquisas, então, anteriores, de levantamentos anteriores, vamos ver se a gente consegue fazer uma projeção. São Paulo anunciou, doutora, para a próxima segunda-feira e pelos próximos 15 dias, medidas mais rígidas. Vou pedir, por favor, para se a senhora puder ser concisa, a gente está um pouco atrasado no tempo aqui. Em quanto tempo será que a gente vai conseguir notar melhora nos dados de São Paulo a partir de restritivas? Quanto tempo demora para que esse efeito seja sentido? Olha, vou dar um exemplo simples, que é o de Araraquara, que está sendo reportado agora pela própria mídia, onde em 15 dias de lockdown de fato rigoroso, se reduziu em mais de 30% o número de casos. Né? Então, eu acho que é um pouco... Eu vou utilizar esse exemplo prático, esse exemplo que acaba de acontecer no próprio estado de São Paulo. Então, em 15 dias, tomara, né, que a gente enxergue esses números caindo em 30%, Megali. Agora o negócio é o seguinte, Araraquara fechou mesmo, virou cidade fantasma durante 15 dias. Se a gente quiser que isso funcione, a gente também vai ter que levar a sério. Não é fácil, é duro, a gente sabe bem, mas é uma missão que a gente vai ter que encarar se a gente quiser respirar novamente. Margarete Portela, pesquisadora em saúde pela Fiocruz, obrigado pela entrevista, bom fim de semana para a senhora. Muito obrigada, Aí um bom dia para vocês. Obrigada.